oração, vamos falar com Jesus. Jesus querido, nós entramos na Tua presença, como sempre, com um desejo maior de estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Os dias são maus e nós sabemos que só tem uma saída: ter comunhão com o Senhor, te conhecer. Como Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. Nós queremos te conhecer, meu Deus, e nós sabemos que nós não vamos conhecer o Senhor à base de letra ou religião, mas recebendo a Tua palavra de maneira revelada e permitindo que ela entre, investindo nisso. Esse investimento precisa ser consciente. Cada pessoa precisa entender que é necessário investir no próprio crescimento espiritual. Isso tem que acontecer. Cada um tem que desenvolver um desejo profundo de te conhecer, de chegar mais perto do Senhor. Cada um tem que desejar isto profundamente. Tem que ter essa consciência de que é preciso amar as coisas espirituais. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros e tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito. Consciente, inconsciente, subconsciente. Lava tudo com Teu sangue. Lava nossos pensamentos e sentimentos. Purifica-nos. Renova a mente. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro. Passa colírio nos olhos de cada um, para que cada um tenha visão espiritual. Tira a surdez espiritual. Tira a cegueira espiritual. Coloca guarda nos lábios, para que palavras de vitória sejam liberadas e não de maldição. Dê redes de ouvidos, ouvidos sensíveis ao Teu povo. A mente é a porta do coração, que a palavra entre e desça ao coração e se estabeleça. Deus de Israel, eu repreendo uma visão cega, olhos cegos e ouvidos surdos. E peço visão do céu para cada um de nós. Coisas que antes nós não víamos e agora nós vemos. Talvez hoje também não estamos vendo. Que não fiquemos cegos diante de situações erradas. Esclareça tudo diante de nós e que o temor do Senhor repouse sobre nós. Senhor, eu oro para que o Teu povo, o povo do Ministério Mudança de Vida, tenha temor. Troca corações de pedra por de carne. Que corações sejam rasgados. E que o temor do Senhor esteja sobre todos nós. Pessoas sinceras são poderosas. Eu oro para que o espírito de sinceridade e humildade domine e seja abraçado e amado por todos. Que o Senhor possa olhar e encontrar em nós um coração puro. Que sejamos sempre sinceros e humildes diante do Senhor. Pessoas sinceras são poderosas. Que o Teu povo, que o povo do Ministério Mudança de Vida, seja um povo sincero sempre. Obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, pelo nome escrito no livro da vida. Repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas e planejadas contra nós. Eu desfaço a inveja, o olho gordo, a maldade, os praguejamentos contra nós, as maldições, os rituais malignos. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre cada um de nós, sobre todos os templos do Ministério Mudança de Vida, sobre cada templo, sobre cada vida, sobre todos que estão nesta fé e neste Espírito. O Teu sangue nos garante a vitória. Há poder no Teu sangue. Passa do Teu sangue sobre nós e envia anjos poderosos. Assuma o controle da reunião. E derrama poder sobre todos. É o que eu peço e agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Não sei se essa é a nossa última. Mas se for, vai nos encontrar fazendo a coisa certa.
Esses que estão aqui não pararam para descansar. Valorizam as coisas espirituais. Tua palavra diz que quando o Senhor vier, nos encontre fazendo assim. Assim o quê? Te buscando e te servindo com fidelidade. Obrigada a Deus, amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que se sente, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ler do 8 até o 18. 2 Reis 6. Vamos lá. Preste atenção, especialmente, eu vou dividir essa palavra em duas partes, que é até o 13, depois eu vou para o 14. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem para o rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Diga comigo repetidas vezes. Repetidas vezes Eliseu alertou. Então vamos juntos. Repetidas vezes. Eliseu alertou. O rei que tomava as devidas precauções. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que obedecia, recebia, acatava, tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: por que vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela, ele está em Israel, mas revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ele está lá em Israel. Mas o que você fala no seu quarto, Deus sabe. Usa o profeta para defender o seu povo. Diga: nada ficou oculto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quer dizer, só matando uma criatura dessa. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa para pegar um homem. Mas não era um homem comum. Com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? Se desesperou. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Na Almeida Corrigida diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Ok, eu vou gastar um tempo nessa primeira parte. Todos os dias, nós recebemos direção de Deus. Ninguém pode dizer que não está recebendo algo de Deus. Deus fala. Como a Bíblia diz que o ontem não nos pertence nem o amanhã, então Deus fala hoje. Ele está sempre nos guiando. Ele está nos dirigindo. E aquilo que Deus falou antes, se Ele não fala nada de novo, você não pode ignorar e dizer, bom, Deus não falou comigo. Não, Deus falou comigo. A mesma coisa vale hoje. Eu devo ouvir a mesma voz. Seguir o caminho e não passar por cima. O rei da Síria estava em guerra com Israel. E ele queria pegar Israel e ele tinha uma força. Aliás, todas as vezes que nós falamos sobre a Síria, nós falamos sobre uma grande força. Exércitos bem armados, homens muito fortes, que sempre estiveram em guerra contra Israel. Aqui, ele preparava, montava acampamento em determinado lugar, em determinados lugares, com o intuito de pegar Israel. Mas como Israel estava em bênção, dentro da bênção, debaixo da proteção, e por que estava? Porque o rei que estava no poder acatava a voz de Deus. Aí está a diferença. Porque uma pessoa é abençoada porque ela ouve a voz de Deus. Você não tem como ser uma pessoa abençoada, estar numa condição de bênção, se você não ouve a voz de Deus. Se você não acata, ou ouve, mas não acata, não respeita, não reverencia. O rei da Síria armava, fazia todo o seu projeto, e tudo que planejava, o seu planejamento de guerra contra Israel. E como Israel estava em condição de obediência, Deus alertava e livrava. Porque Israel estava em condição de obediência? Porque ouvia a Deus. E quando você ouve a Deus, Deus tem prazer em fazer as coisas em seu favor. Quando você para de ouvir a Deus, ou seja, não dá crédito à voz dele, não há prazer em Deus abençoar. É só você imaginar. Você está falando com alguém, essa pessoa, ela está bocejando, ela está ao celular, ela não te dá atenção, ela mostra que aquilo não tem importância, ela está olhando para o lado, para lá, ela cruza, ela faz isso, aquilo. O que ela está dizendo para você? Está cansativo, não me importa. Você diz uma coisa para ela, ela vai lá e faz outra. Você tem prazer em ficar gastando o seu tempo com esse tipo de gente? Não, você não tem. Você fala para uma pessoa, não faça assim, ela vai lá e faz. Que alegria você vai ter em continuar falando com ela. Ela está dizendo, bom, eu não estou interessada em te ouvir. Você fala A, mas ela vai lá e faz B. Tem gente que faz exatamente isso. Deus fala A, ele faz B, C. Deus fala A, ele vai lá e faz B. Ele não faz o que Deus disse faça. Assim eu vou te abençoar. Tudo que ele falava até no quarto, não ficava oculto.
a Eliseu por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus alertava o homem de Deus, que alertava o rei, que era obediente, e tomava as devidas precauções. A palavra vem, você está aí, você é alertado, o Eliseu alerta você. Mas talvez você não tome as devidas precauções. O Eliseu diz, olha, não passe por tal lugar, porque o rei da Síria montou acampamento lá para te pegar. Olha, não passe por tal lugar, não vá para aquela direção, porque o rei da Síria está lá te esperando e montou uma emboscada para você. Olha, não vá para tal lugar, porque o rei da Síria montou uma armadilha para você. Olha, não faça isso e não passe por tal região, porque o rei da Síria está preparado para te pegar. São direções, alertas, orientações. E a Bíblia diz que o rei de Israel acatava todas as orientações de Eliseu. Evitava, tomava as devidas precauções, mandava investigar. Ele levava a sério a direção que recebia, todas as direções que ele recebeu, ele valorizou, ele acatou, reverenciou, respeitou. Por isso, nenhuma vezinha sequer nesse tempo foi pego pelo rei da Síria. Podia ter sido. Ele podia dizer, mas não é possível. Não deve ser bem assim. Eu vou pela minha cabeça. Eu tenho um exército forte também. Ou eu vou confiar no meu exército, vou confiar nas minhas táticas de guerra, eu vou confiar nisso e naquilo. É o que acontece com muitos cristãos. Eles confiam mais na sua habilidade, nos seus talentos. Eu não estou dizendo que você não tenha que se sentir bem com suas experiências e etc. Estou dizendo que nada disso pode te salvar. Pode até funcionar uma vez ou outra, mas não é o suficiente para te levar a uma condição de bênção, de plena e conquistas e livramentos. E muitas pessoas até hoje, elas dependem mais das suas habilidades, das suas experiências, e se julgam capazes, profissionais e etc. E elas dependem mais da força do braço, ou das opiniões, ou daquilo que elas estão ouvindo, das estatísticas, das previsões que dão por aí e etc., do que de Deus. Esse rei, ele era o rei, tinha um exército, estava em guerra, e ele levava totalmente a sério e como prioridade a voz que vinha de Deus. Então ele não tomou nenhuma decisão por sua experiência, pelo exército que tinha, etc. Todas as decisões foram tomadas em cima das direções que ele recebeu de Eliseu. Então ele recebia a direção do Eliseu para isso, recebia a direção para aquilo, e foi em cima daquelas direções que ele decidiu todas as coisas. Eliseu dizia, o rei da Síria está lá, ele mandava investigar, ele evitava, ele tomava as devidas precauções, ou seja, tudo foi feito em cima da direção vinda de Deus. Quando uma pessoa faz a risca, segue a risca, e eu estou dizendo a risca ao pé da letra, rigorosamente, com a devida seriedade, a direção que ela recebe do altar, a vida dela anda. Ela pode não ser a mais talentosa, a mais capaz,
a mais experiente, mas a dependência de Deus vai fazer toda, e eu digo toda a diferença. Toda a diferença. Eu vou repetir, a diferença é Deus, a bênção está com a pessoa e não no lugar. Então muitas coisas não acontecem, não é porque o lugar, ou isso e aquilo é um problema, ou porque o seu ramo de atividade é um problema, ou porque isso não está aí, não está funcionando, ou não dá mais dinheiro, porque onde há a bênção de Deus, há prosperidade. Você precisa ter a bênção de Deus. Por que muitas pessoas não vão além com seus projetos? Porque elas não seguem à risca a direção dada por Deus. Elas não seguem. Deus está falando para elas, olha, tome as devidas precauções aqui, olha, analise isso aqui. O rei de Israel mandava investigar, o rei de Israel tomava as devidas precauções, o rei de Israel não passava pelo determinado lugar, o rei de Israel levou a sério toda a direção que ele recebeu de Eliseu. E a direção que ele recebeu de Eliseu veio de Deus. E ele levou a sério. Quem era o Eliseu? Eliseu, ao que a Bíblia disse aqui, o homem de Deus. O homem de Deus. Eliseu não é como alguns omicos, ou sei lá o quê, que se fazem de Deus. Não é só omico, não, mulher zica também, que se fazem de Deus. Não, Eliseu era de Deus, Eliseu pagava um preço, Eliseu não estava envolvido em outras coisas. Era um homem focado, que vivia para o Evangelho, que vivia para Deus, para a obra de Deus. Ele era a maior autoridade de Israel espiritual, e não foi porque ele tinha olhos verdes. Não. A Bíblia não diz se ele tinha alguma formação, a Bíblia diz que ele era calvo, a Bíblia diz que ele tinha vendido tudo, então ele não tinha posse, não tinha nada. Mas ele tinha o poder de Deus, porque ele pagava um preço para isso. Ele pagava um preço. Pagou um preço alto. Então, quando ele falava, a palavra dele vinha de Deus. E quem respeitava e levava a sério, pegava como lei, era abençoado e sofria livramentos. Eram curados, eram libertos, eram abençoados. Então o que eu estou dizendo é que muitas coisas não acontecem na vida de muitas pessoas porque elas não fazem aquilo que elas estão ouvindo de Deus. Repetidas vezes, o rei de Israel recebeu mensagens, a Bíblia diz, de Eliseu, alertando sobre as armadilhas, os movimentos do rei da Síria para pegá-lo. E ele levou a sério todas, a Bíblia está dizendo repetidas vezes. Ele poderia em alguma situação ter deixado passar, mas a Bíblia deixa claro que ele acatou todas as orientações, mensagens, alertas, mandava investigar, acatava, tomava as devidas precauções. A Bíblia diz que Eliseu alertou, Eliseu enviava as mensagens. É isso que cada um recebe aqui, alertas, mensagens, direções várias. Se você não pega, o rei da Síria te pega. Alguns têm sido pegos pelo rei da Síria porque ele foi alertado, mas ele ignora. Ele não toma as devidas precauções, ele nem sequer investiga. Ele não está nem aí, ele deixa passar.
A diferença é Deus, é você ser guiado por Deus. Quando você pega e leva à risca aquilo que o Espírito Santo está lhe dando, você vai lá e coloca em prática. Você respeita as leis espirituais, você respeita o lado espiritual, você coloca como parte mais importante de você a sua parte espiritual. É claro que a sua vida vai ser diferente, o diferencial é Deus. Por que tem gente que tem informações N e falam, são poliglotas e falam e conversam e têm expressões elegantes e etc, entendem disso e daquilo, são sofisticadas, polidas, e isso e aquilo e derrotadas. Porque elas confiam mais no seu polimento, na sua sofisticação, no seu conhecimento, no seu currículo. Eu estive no país tal, e eu falei com fulano de tal, eu trabalhei na empresa tal, eu fiz um negócio tal, eu sou fulano de tal, eu entendo de não sei do tal, não sei o que. Ele não entende de vitória. Ele entende de tudo menos de ser um vencedor. Porque ele se mete em tudo e não chega a lugar nenhum. Ele chega perto da vitória, esperto de tantas coisas grandiosas, mas por ele ainda não depender inteiramente de Deus. Aquilo escapa, aquilo foge dele. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que não entra? É impressionante, não entra. Na cabeça de alguns não entra. Por que não entra? Não sei por que não entra, porque não quer entrar, porque não quer ser humilde, não quer acatar. Aí cada um vai poder explicar por si, tem N coisas. Porque não quer dar o braço a torcer, num orgulho danado, porque normalmente é exatamente isso. É a falta de humildade para aceitar que é assim, sabe? A falta de continuismo, quando se depara com uma barreira, já quer parar. Não suporta quando os desafios chegam. Sabe, não quer passar pelo processo. Tem gente que não quer passar pelo processo. Se ele tiver que passar pelo processo, aquela coisa de construção, tijolo a tijolo, ele para. Ele quer o nome de empresário, ele não quer o trabalho duro para ser aquela pessoa. Ele não quer aquela construção árdua que é a vida. Num negócio, na abertura de um negócio, no início de um trabalho. Não quer. Ele não quer. Para ele, algumas coisas é se rebaixar. É aquela dependência da imagem. É a dependência do que os outros vão dizer. Essa coisa toda que não leva a lugar nenhum, mas alguns ainda vivem assim. Ele tem muito mais preocupação, ele quer construir as coisas, não é nem para ele, é para alguém ver, saber. Ele dá importância a coisas que não têm importância. Eu vejo isso acontecer o tempo todo, gente que vive dando importância ao que nunca deveria ter importância. Mas é o que tem importância para ele. Não é construir uma vida e que me importa o que você pensa ou deixa de pensar, Deus me deu essa direção, é para cá que eu vou e acabou. Você está comigo, amém? Não está comigo, esse é o meu caminho. É um processo, eu vou passar por ele, eu tenho que acatar isso, eu tenho que me humilhar diante disso. Eu preciso vencer as barreiras, os desafios, eu vou. Às vezes eu estou aqui pregando, muitas pessoas já disseram isso. Parecia que dá
ouvindo, é tanta dificuldade para ter aquele entendimento, que é como que estivesse dando um nó na cabeça, ou o diabo chega ao ponto de colocar na cabeça de alguns essa expressão: essa fé não é para mim. Ah, não sou capaz disso aí não, essa fé não é para mim. Eu vou ter que procurar uma fé que é para mim. O que é para você? Quando você diz que essa fé não é para você, você está dizendo: eu quero, mas não estou disposto. Eu quero, mas não estou disposto a fazer o que é preciso. Seja por comodismo, por conformismo, por inércia, passividade, covardia, preguiça. Eu quero tudo isso aí, que é bom demais. Eu quero o melhor da terra. Mas sem ter que sacrificar, renunciar, humilhar, persistir, perseverar. Eu quero, mas não estou disposto a fazer o que é preciso. Aí você abre. É exatamente isso. Essa fé não é para mim. Como não é para mim? Se você quer mais, não tem outro meio. Não tem. Não, eu já vi gente que tal. Escuta, tem gente de todo tipo. Tem gente que come abobrinha e rota peru. Tem gente que ele se mata para vender a imagem de que ele está bem, só que dentro de casa às vezes falta até comida. Mas importa que ele venda a imagem para a família, para os amigos, que ele não está decadente. É a visão de vida. Que ele vá na igreja e viva de aparência e se apoie em mais um bando que só vive de aparência. Que ele viva uma hipocrisia e se apoie em mais um hipócrita, que hipócrita apoia em hipócrita, e outro hipócrita apoia em outro hipócrita. E assim vamos vivendo. E isso é servir a Deus. E dizer todo dia que eu tenho promessas do Senhor, e na igreja movimentos N, e relacionamento zero, vitórias. A conta gota, quando uma coisa acontece aqui e acolá, mas não uma vida construída na verdade e vitoriosa. Aí cada um tem que chegar onde o entendimento do que quer para a vida de verdade. Porque, na verdade, apesar de alguns dizerem que sabem o que querem, até hoje não sabem coisa nenhuma. Porque quando você entende o que Deus tem com você, e você realmente sabe entende que aquilo que tem que ser para você, é isso que eu quero, a gente coloca força naquilo. E a gente faz o que é preciso. A gente coloca força. E faz o que é preciso. A gente não fica arrumando argumentos para não fazer. Ah, isso é difícil. Ah, eu também conheço gente assim. Ah, porque lá na igreja tal. Ah, porque o fulano de tal. Ah, porque não sei o que. Peraí, você quer vencer? Você tem que chegar num ponto e se estabelecer. Senão você vai passar a vida desse jeito. Eu conheço ímpio que também tem uma vida boa. O que é vida boa? Ele tem um carro, um dinheirinho ali, não sei o quê. Não, ele tem isso, aquilo. O que é para você? Eu não prego sobre isso. Eu prego sobre uma vida plena. E vida plena, para mim, não é uma coisa ou outra coisa. Primeira coisa é eu ter certeza da minha salvação, que é o que eu mais bato para você. Eu quero te levar para o céu. É a primeira coisa. Então, eu não vou ficar rodeando toco, nem com ladainha, com flu-flu e tal, porque eu quero que você vá para o céu. Não vou pregar um trem que eu não sei, que eu não tenho convicção que aquilo vai contribuir para a sua vida ser abençoada.
Não vou falar o que você quer ouvir, porque talvez, se eu não falar o que você quer ouvir, você pode não ficar, porque lá na igreja tal é mais divertido. Aqui realmente não vou te dar. Posso te contar uma piada de vez em quando, mas não sempre. Eu quero que você conheça a Deus, é a minha prioridade. Se você conhecer a Deus, você vai dar condições para Deus te colocar na terra. Na terra, quem foi espiar sabe que tem frutos. Quem foi espiar sabe que tem frutos. Quem já se submeteu a Deus sabe que é abençoado, que vive milagres. Quem foi espiar a terra sabe que tem frutos lá. Frutos que precisam de mais homens para carregar. Um cacho de uva precisou de 2 homens para levar. Então quem foi lá viu que tem coisa boa na terra. Quem já obedeceu a Deus, já se submeteu a Deus, experimentou a glória de Deus, sabe que é possível viver a glória de Deus. Mas como disse Caleb, tem que agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Crendo dele, me submetendo a ele, acatando a sua voz. Acatando. Então, se você conhecer a Deus, ninguém te segura. Se você desenvolver um coração puro, for uma pessoa sincera, pessoas sinceras são poderosas. Diga comigo, pessoas sinceras são poderosas. O poderoso é o sincero. É aquele que mais vale o que está dentro do que o que está fora. Mais vale o que está lá dentro. Porque é isso que vale para Deus. Isso é que vale para Deus. É o que está dentro de você, não está fora. Então, quando uma pessoa acata a Deus, a Bíblia diz, repetidas vezes, o Eliseu mandou o mesmo alerta, as mesmas mensagens, e foram acatadas, foram investigadas, as devidas precauções foram tomadas, e por isso aquele homem viveu o livramento, o país todo. Então as coisas não acontecem assim, 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 elas acontecem quando eu acato o direcionamento que eu estou recebendo de Deus. Eu respeito aquilo. Eu sigo. Então aquilo acontece. Deus quer te colocar na terra. Na terra que mana leite e mel. Mana, leite e mel. Leite e mel quer dizer fartura. Abundância. A terra quando dizia leite e mel, a terra das cabras, das tâmaras. Que aquilo era abundância. Fruto tinha na terra, quem espiou, trouxe uns frutos para o Moisés. A gente sabe que tem fruto na terra e grande, coisa boa. A gente sabe que em Deus a gente vence. A gente sabe disso. Mas nós precisamos de submissão. A pessoa precisa ser submissa a Deus. Acatar, levar a sério o que Deus fala. Porque o seu lado espiritual, a parte espiritual, a sua parte espiritual deve ser a parte mais importante de você, é mais importante da sua vida. Você tem que ser guiado pela parte espiritual, não pela parte humana. Aí vai haver diferença. Aí. Então a gente precisa estabelecer as coisas dentro de nós. Você precisa se encontrar em Deus, porque senão você não vai se encontrar em lugar nenhum. Em nada na vida. Essa é a realidade. Se eu não me encontro em Deus, eu não me encontro em nada. Acabo não me encontrando em nada. Porque me encontrando em Deus, entendendo o que Deus tem para mim e me firmando nisso,
sacrificando, resistindo, persistindo, acatando, reverenciando, é que eu vou dando condições para Deus fazer todas as coisas na minha vida. É exatamente isso. E o que passa dessas coisas aí, tem muita coisa que aí é perfumaria, pano molhado, conversa fiada, flu-flu, engana trouxa, entendeu? É exatamente isso, enganar. Diga comigo, não se engane e não se deixe enganar. Eu não quero ser trouxa na minha vida. Eu não vou ser trouxa do diabo. E você tem que botar isso na sua cabeça. Eu, cedo na minha vida, entendi que eu não ia ser trouxa do diabo. Eu não ia ser uma peteca na mão do diabo. Queria botar o que ele quisesse na minha cabeça, ia conduzir a minha vida para lá e para cá. Queria usar alguém para me manipular e botar uma coisa que era diferente daquilo que Deus tinha colocado. E eu não quero isso para mim, você não pode querer isso para você. Senão você entra numa coisa, aquilo não vai, porque o diabo te coloca coisas totalmente diferentes daquilo que Deus tem. Não é bem assim, não precisa disso, daquilo. Aí eu ouvi isso, aí eu ouvi aquilo outro. Ah, lá é assim. E assim tem gente que vive uma vida sem raízes em Deus. Quando ele começa a plantar boa semente, e que está perto de colher, ele abandona a lavoura, ele perde tudo. Deus dá um direcionamento, ele toma outro. Deus está falando uma coisa, ele está partindo para outra. Então você tem que ter dentro de você uma vontade de deixar entrar aquilo que você já entendeu que vem de Deus e fazer aquilo vingar na sua vida. Fazer dar certo. Porque não é porque uma coisa vem de Deus que ela vai ser mais fácil. Você tem que fazer vingar. Você tem que decidir fazer dar certo. Aí, o rei da Síria, revoltado com aquela situação, mandou um exército grande para pegar o Eliseu. Aquele exército cercou a cidade. O servo que estava com ele, que apesar de estar com ele, não tinha o espírito dele. Porque é isso que eu falo para você. Você pode estar num lugar, tendo tudo para pegar o espírito e não está pegando. Você pode estar do lado do Eliseu e não ter aquele espírito. Você pode estar no lugar, recebendo a palavra. Você está aqui agora, você recebeu. Será que está entrando? Onde está a tua cabeça? O que você está fazendo? Está entrando? Você está dando espaço para isso? Você está focado? Você está lutando com toda a força? Eu tenho que pegar, eu vou comer tudo que eu puder. Fazer como o profeta fez, eu peguei a tua palavra e a comi. E quando eu comi, eu vi que ela era doce, eu senti sabor de mel. Você tem que receber a palavra e comer. Ela tem que ser doce para você, ela não pode ser amarga. Você tem que receber de maneira agradável, não, mesmo que seja ruim para a sua carne, você tem que amar o que você está recebendo. O servo do homem de Deus estava lá, com ele, mas ele não tinha o espírito. Quando ele viu o exército, ele entrou em desespero. Ah, homem de Deus, o que faremos? Porque é isso que está ouvindo o que eu estou dizendo, em nome de Jesus, é isso aqui que acontece quando uma pessoa não tem vida com Deus, ela se desespera diante dos problemas. Ela não tem vida com Deus, ela entra em pânico. Ela pensa em desistir, fugir, sumir,
pegar o carro e aquelas coisas todas, vou me atirar de frente com o caminhão, eu vou dirigir até o combustível acabar, eu vou me jogar não sei aonde, do precipício, da não sei da onde, da ponte, do viaduto, eu não quero mais viver, a minha vida não vai, eu quero morrer. Nada dá certo, quer comprar uma chacrinha e construir uma casinha e morrer lá, criar galinha, fazer uma hortinha, é tudo fugir, tudo fugir. Acho que eu vou mudar lá, não sei para onde, acho que eu vou lá, eu tenho um parente que está lá no norte, eu vou para lá, não, eu tenho um parente que está lá para a praia, eu vou para lá, eu tenho um parente que está em São Paulo, eu tenho um parente não sei onde, me disseram que lá não sei onde está bom, bom é onde Deus está, onde a bênção está. Onde Deus está, a bênção está, é o seu lugar. Você pode vencer onde Deus te mandar estar. O melhor lugar do mundo é onde Deus nos mandou estar. Ele entrou em desespero, porque ele viu o exército, que é o que acontece com muita gente. Ele viu o exército do rei da Síria, ele viu um problema, ele recebe uma notícia, ele desaba. Mas pessoas que têm o Espírito de Deus, como o Eliseu, disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, é cegueira pura, Senhor. Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu que havia carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós vemos que estamos protegidos, garantidos, e ainda que pareça tudo perdido, Deus nos dará livramento. Nós conseguimos ver que nós vamos sair daquilo. Você não vê Eliseu desesperado porque ele tinha vida com Deus. Diga, eu preciso ter vida com Deus. De novo, eu preciso ter vida com Deus. Quando uma pessoa tem vida com Deus, ela não se desespera. Por que tem tanta gente desesperada? Acreditando naquilo que estão vendo. Porque os olhos espirituais não foram abertos. Porque são carnais. Porque não tem visão espiritual. Quando a gente anda por fé e não por vista, nós enxergamos que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O exército estava ali, sabe qual foi a oração do Eliseu? Fere eles de cegueira, Senhor. E eles foram feridos de cegueira. Sabe quando a gente está com Deus, Senhor, confunde o inimigo. Deus confunde situações. Deus cega o inimigo, que mais sábio, muito sábio, às vezes com tanta capacidade, ele não consegue ver. Deus cega o inimigo. Deus cega situações que iam nos prejudicar. Deus confunde situações para nos beneficiar. Mas isso só pode acontecer na vida de um homem que depende de Deus, que tem vida com Deus, que ouve a Deus e acata, que não se desespera porque consegue enxergar que o poder de Deus é sempre mais. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse é o Espírito que Deus quer que entre em você. Acate a palavra de Deus. Tenha olhos espirituais e não carnais. Tenha vida com Deus. Peça para Deus abrir seus olhos espirituais para você ver a proteção dele na tua vida. Confia que Deus, ele vai confundir inimigos, cegar inimigos, tudo para te beneficiar. Você tem que ter essa confiança. Quem não tem vida com Deus como o servo do Eliseu, só está envolvido com coisas espirituais, mas não é espiritual. Se desespera e fala um monte de asneiras quando se depara com um problema. Mas quando uma pessoa tem vida com Deus, ele é espiritual, ele não se envolve apenas com coisas espirituais, ele é espiritual, ele tem vida com Deus. Ele consegue enxergar que é o que Deus quer que você entenda, mais são os que estão com você do que os que estão lá com os inimigos, com aquela situação.
Isso significa que Eliseu ia sair vitorioso, como o rei de Israel saiu vitorioso, Israel saiu vitorioso, o inimigo saiu envergonhado, confundido. E é isso que Deus está dizendo para você. Confie nele, acate, enxergue a grandeza dele e o cuidado. Deus está garantindo a você, como o rei de Israel não pereceu, como o rei da Síria não pôde pegar Eliseu. Essa situação não vai poder te pegar, não vai poder te destruir, não vai te vencer. Serão confundidos e você vai sair vitorioso nisso. Totalmente, seja por maior que seja. O rei da Síria era algo muito grande. Saiu confundido todo o exército, feridos de cegueira, e não puderam fazer nada contra Israel, nem contra o homem de Deus. Não vão poder fazer nada. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Coloque-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu e fale com Deus com autoridade, com força. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, fale com Ele com toda a força e diga a Ele que você confia na palavra dEle, que você decidiu acatar a palavra dEle, que você confia na direção que você acabou de receber, você confia, você acata, você reverencia, no nome de Jesus Cristo, você está seguro disso e você sabe que você vai sair vitorioso dessa situação. Deus quer ouvir isso de você. Deus, eu ouvi essa palavra e isso não vai me derrotar, Deus. Mais são os que estão comigo do que os que estão com eles, Deus. Deus, eu sei que essa situação não terá poder de me derrotar. O rei da Síria se levantou, mas não me derrotará. Eu tenho certeza que eu não sairei derrotado, Deus de Israel. Passa do teu sangue sobre esta vida, meu Pai. Queima do alto da cabeça a planta dos pés e vai jogando por terra todas as armadilhas do rei da Síria. Vai jogando agora, meu Deus, por terra todas as forças, todo levante, toda a força do inferno para perturbar, angustiar a vida dessa pessoa que vai caindo por terra agora, meu Deus. Ó Deus de Israel, eu oro por mudança, Senhor. Eu oro nesse momento por livramento, Senhor. Eu oro, ó Deus de Israel, para que a mente dessa pessoa seja aberta, os olhos espirituais abertos, e que ela tenha certeza, mais são os que estão comigo do que os que estão com ele. Com eles, não importa o que for o que tem se levantado, o Senhor está garantindo nesta reunião, isso vai cair, isso vai ruir. O Senhor está dizendo, eu vou feri-los de cegueira e você não será atingido. Eu vou feri-los de cegueira, isso vai cair por terra. Levanta o teu povo com força, Deus de Israel, e vai dando os livramentos como deu a Israel, vai dando os livramentos como deu a Eliseu. Dá os livramentos ao teu povo, vai abrindo as portas, vai direcionando, vai levantando, vai livrando, justifica, honra a fé dessa pessoa, meu Deus. Eu não sei qual a sua área, a situação que você vive, mas é momento de você falar isso com Deus, e Deus vai te responder. É uma palavra de livramento, é uma palavra de socorro, de grande vitória, de grande resposta para a tua vida. Deus vai te responder, tenha certeza disso. Deus está dizendo, o rei de Israel acatou todas as direções, tudo que foi direcionado, todas as mensagens, e ele sofreu todas as vitórias e livramentos. O Eliseu, nada pôde contra o Eliseu. Nada pode contra alguém que depende de Deus, que confia em Deus, que acata a palavra de Deus. Escuta, Deus está dizendo que quer te colocar na terra, que há frutos na terra, Ele quer te honrar. Vamos, fale isso com Deus agora, e Deus vai te responder. Eu não tenho dúvida disso. Deus está dizendo, vai ser mais uma grande vitória que eu vou te dar. Eu vou te dar essa vitória. O Senhor está dizendo hoje para você, eu vou te dar essa vitória. O rei da Síria vai cair, o exército, todo o exército da Síria não terá poder sobre você. Isso vai cair. Eu vou te dar essa resposta, esse livramento. Ó Deus, passa do teu sangue, queima o teu povo agora,
Deus vai te responder. Você não vai sofrer essa derrota, esse fracasso. Levanta o espírito agora e diga a Deus: Deus, eu quero essa vitória. Deus vai colocá-la nas tuas mãos. Ele está dizendo isso, como Ele colocou, porque eles acataram, eles eram espirituais. Eles dependeram de Deus. Mostra a dependência e Deus vai colocar isso nas suas mãos. Mostra a dependência com toda a força da sua vida. Se até hoje você não tinha chegado onde Deus quer, chega agora, porque Deus quer te honrar. Ele quer colocar isso nas suas mãos. Ele quer te abençoar. Deus livrou Israel das mãos do rei da Síria. Deus livrou Eliseu das mãos do exército do rei da Síria. Deus confundiu o rei da Síria. Deus confundiu o exército e feriu de cegueira. E o Senhor está dizendo que vai fazer isso na sua vida. Ele está deixando isso bem claro, que é isso que Ele vai fazer. É uma palavra de vitória, de obediência e de vitória. Venha a obediência e venha a vitória. Você acata a voz de Deus e Deus te responde. É sempre assim. Nós sempre saímos vitoriosos. Sempre. Sempre saímos vitoriosos de todas as situações. É impossível uma pessoa que anda com Deus fracassar. É impossível. Se você estiver pendendo para o fracasso, conserte o que for preciso e Deus vai te honrar. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Uma coisa pode estar descambando para o lado errado. Quando você conserta a sua vida em Deus, ela toma o rumo certo. Isso é lindo. Isso aqui eu te dou 100% de certeza. É impossível acontecer diferente. Totalmente impossível. Você chega onde Deus quer e Deus põe as coisas no lugar que você quer. Isso eu posso lhe afirmar. Se tem uma coisa que eu dou 100% de certeza, é aquilo que eu conheço da palavra na minha vida, não de ouvir falar, de viver. Porque para a glória do Senhor Jesus, eu vivi muitas dores na minha vida e tive vitórias sobre todas elas, ainda vivo e tenho tido vitórias e continuarei tendo. Quando eu falo para você que Deus é grande, Deus é forte e Deus não falha, eu sei o que estou dizendo, eu falo isso com experiência própria, vivida diariamente. Deus não falha. Quando a gente ajusta aquilo que precisa de ajuste, aperta aquilo que precisa de aperto, as coisas mudam na vida da gente. As coisas tomam um rumo que elas precisam tomar. Pode crer nisso. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Você não vai perder para o rei da Síria. Você não vai perder. Se você acatar a voz de Deus e obedecer, e olhar com um olhar espiritual, com o olhar da fé, você não vai perder para o rei da Síria. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa de vitória e derrota o rei da Síria naquele lugar. Diga que ele já foi derrotado, que ele já foi envergonhado, que ele já caiu por terra, que ele já fracassou, e que como Israel venceu, Eliseu venceu, você também já venceu. Você já venceu. Como todas as direções recebidas e acatadas foram respondidas com sucesso, na sua vida também. Você vai ter respostas e terá sucesso em absolutamente tudo. Nenhum fracasso. Pode até parecer que você fracassou. Deus está dizendo, você não vai fracassar. Você não vai fracassar nessa situação. Você não será derrotado nessa situação. Parece até que você já foi. E o Senhor está dizendo nessa reunião, mantenha a fé viva, olhe com um olhar espiritual. Você não fracassou, essa situação não vai ficar assim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, tenha convicção disso. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos juntos, meu Senhor amado, na mesma fé, no mesmo espírito de vitória, buscando a tua face com afinco, com certezas. Nós estamos aqui, meu Deus, movidos por convicção e não
dúvida ou incredulidade. Não são as dúvidas ou incredulidades e medos que movem a nossa vida. Nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos por convicções. Nós somos movidos pela tua palavra. Nós não somos movidos por invenções, por criações humanas. Nós temos sido movidos pela tua palavra, meu Deus. Nós temos crido na tua palavra. Nós não temos crido em ilusões, mas em verdades que é a tua palavra. Então, Deus de Israel, eu peço honra à fé dessas pessoas, honra a fé do povo do Ministério Mudança de Vida, honra a fé dessa igreja, honra a fé de todos que estão nesse mesmo espírito. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias. Eu concordo com todas as orações. Eu declaro todas as situações definidas e mudadas. Eu desligo aqui na terra todas as armações do rei da Síria, para que sejam desligadas do céu. E profetizo sobre o teu povo sucesso, vitórias, abundância, conquistas, avanços, glória, honra. Eu profetizo sobre o teu povo o melhor desta terra. Tudo que essa pessoa veio buscar, eu declaro que já foi materializado na vida dela. O impossível já aconteceu para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus Cristo.